Glória a Deus. Aproveita que você está dando esse aplauso. Dê esse aplauso para os nossos visitantes também. Obrigado porque você está aqui. Gostoso ter você. Bom demais num dia desse de festa, um domingo tão maravilhoso. Eu disse que esse culto pode... A gente não tem hora para acabar. Pode acabar às 3 horas da tarde. Vou ficar aqui fazendo... Não, é brincadeira. Alguém já fez assim, não. Não, fique tranquilo, era brincadeira mesmo. Tem uns que dizem sim, tem outros que dizem não. Quantos estão com a churrasqueira lá, já assando? Veio gente que veio de manhã e está assando para você agora. Eu vi umas mãos, quem está com a churrasqueira? Irmãos, quando terminou o culto da manhã, uma irmã veio para mim e mostrou um laca. Falou, pastor, Falei, uau, esse povo é um povo faminto mesmo. Amém, queridos. Vamos orar, vamos pedir graça de Deus, que Ele faça um depósito no nosso coração, da sua palavra, da sua presença, da sua graça em nós essa manhã. Amém? Põe a mão sobre o teu coração. Pai, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de compartilharmos a tua palavra, de ouvir a tua palavra. Senhor, que não seja o Luiz aqui, Senhor, mas seja a sua voz, Pai, e eu apenas instrumento, Senhor. Deus, que os ouvidos, a minha boca, os ouvidos dos meus irmãos, Senhor, nos juntemos nessa manhã, para reter a tua palavra no nosso coração, Senhor, e guardá-la para não pecar contra ti, Senhor. Deus, para fazer do nosso coração um tesouro, onde a sua palavra, que é mais valiosa do que a prata, do que o ouro, do que pedras preciosas, possa ser, Senhor, perfeitamente, Senhor, acondicionada, e no momento certo nós possamos acessar a essa palavra e alimentar, Senhor, os famintos, Pai, com a palavra que sai da tua boca, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a minha oração, nessa manhã, a minha confiança, que o Espírito Santo fará essa obra na vida de cada um aqui. Se você crê e concorda, diga amém. Essa manhã eu quero fazer a você um convite. E o nosso convite é um convite ao Santo dos Santos. Você deve lembrar que no Antigo Testamento havia um tabernáculo, uma tenda, onde durante a travessia do deserto o povo de Israel tinha naquele lugar o seu lugar de culto. Era como se Deus tivesse estabelecido um santuário no meio do seu povo. Mas havia naquele santuário muitas restrições. Na verdade, o lugar mais íntimo desse santuário, que estava dividido em 3 ambientes, um ambiente, digamos, à luz do dia, um segundo ambiente que tinha a luz de um candelabro, cujas luzes ficavam acesas, e um terceiro ambiente, cuja luz era apenas a luz da presença de Deus, que fazia sombra sobre o propiciatório de uma arca, que tinha 2 querubins sobre ela. Mas apenas um homem em toda a nação, uma vez por ano, podia entrar nesse lugar mais íntimo, o santíssimo lugar. Apenas um homem, uma vez por ano. E essa manhã o Senhor está nos fazendo um convite. Nós separamos esse ano como ano de encontros com a presença. E essa manhã o Senhor está nos fazendo um convite nessa mesma direção. Essa semana aconteceu algo muito interessante, porque eu separei essa semana para os encontros de discipulados. Mensalmente eu me encontro com os nossos pastores para um tempo de discipulado. Nós nos sentamos ali, eu e a minha esposa, com o casal, nós perguntamos como eles estão, se eles têm algum BO, se alguma situação está afligindo o coração deles. Falamos como estão as finanças, como está o casamento, como está a vida devocional, enfim, como está a vida. A gente gasta esse tempo. E à medida que a gente ia fazendo esse tempo, eu falei, puxa,
faz tempo que eu não encontro o meu discipulador. Né? Uma coisa é estar aqui dando, quando eu recebo. Então, eu liguei para o pastor Tomás, que talvez alguns de vocês não o conheceram, ele estava aqui na nossa conferência, o meu discipulador. Liguei para o pastor Tomás para um tempo de discipulado. O que eu não sabia é que esse ia ser um encontro com a presença. Né? Você sabe que só de estar com o pastor Tomás já te dá essa sensação. Né? Na verdade, estar com o pastor Tomás já é uma sensação de você estar meio perto da Arca da Aliança. Na verdade, quando eu era pastor de jovens, o pastor Tomás era um dos nossos pastores aqui, e a molecada falava assim: pastor Tomás, anjo ou homem? Quem aqui lembra do Orkut? Quem lembra do Orkut? Você é velho, né? Eles tinham lá uma comunidade: pastor Tomás, homem ou anjo? E eles diziam assim, ó, quando o pastor Tomás está pregando, ele fala assim: você lembra quando Moisés cruzou o Mar Vermelho? Ele fala isso porque ele está te perguntando que você lembra da Bíblia, ou era porque ele estava lá? Agora, foi muito interessante porque no caminho, indo para esse tempo com o pastor Tomás, eu já comecei a sentir um mover do Espírito Santo. Eu estava só dirigindo o meu carro, rumo à santa felicidade, e eu comecei a perceber uma graça, uma presença. Irmão, sem dúvida, eu creio que existe uma parceria entre nós e Deus. Eu creio nisso, que há uma parceria, você dá um passo, Deus também dá um passo para você, mas nesse encontro eu só estava indo para um discipulado, minha cabeça só estava cumprindo uma agenda. Sim, eu tinha o coração disposto, querendo corresponder a Deus, mas mesmo assim, a iniciativa do encontro foi dele. Foi ele que veio, foi ele que me encontrou ali no meu carro. Irmãos, eu estava tão constrangido, muito constrangido, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele. Ele é a expressa imagem do Deus invisível, nele habita toda a plenitude de Deus. E eu me senti tão quebrantado, eu me senti humilhado no bom sentido, porque me fez lembrar, há vários anos atrás, eu queria visitar minha família no Rio de Janeiro. Minhas filhas já estavam ali entre 6 e 8 anos, eu acho, talvez um pouco menos. Já começou a dar trabalho fazer uma viagem de 1.000 quilômetros com as meninas dentro do carro, e eu falei: eu vou precisar parar em São Paulo. Mas você sabe quando você está no tempo das vacas magras? Quem aqui já esteve no tempo das vacas magras? Não, no meu caso, as vacas magras estavam no tempo de Luiz. Elas diziam, as vacas magras estavam dizendo: eu estou num tempo de Luiz. A gente estava numa situação bem difícil, mas eu precisava visitar a família. Então, eu liguei para um pastor amigo em São Paulo, eu falei: você não tem ninguém aí da tua igreja que poderia me receber? Porque eu não tinha dinheiro para pagar um hotel. E ele falou: não, tem um irmão aqui, que ele mora no caminho, eu vou ligar para ele. Então ligou para aquele irmão, era um japonês. Os nossos japoneses são melhores do que os outros, né? E ele nos recebeu com tanto carinho na casa dele. E ele era já um adulto, mais solteiro, mas ele mandou comprar comida. Eu lembro que a gente comeu umas esfirras gostosas, foi muito gostoso. Eu já estava constrangido, porque eu estava na casa de uma pessoa estranha, né? Não era um amigo do pastor. Eu já estava meio ali constrangido na casa dele, e ele estava sendo tão gentil, tão amoroso, ele estava fazendo um favor para mim. Mas aí no outro dia eu virei para ele e falei: olha, tem um posto de gasolina aqui perto? E eu estava pensando que seja bem barato, mas eu não tive coragem de falar com ele. Eu quero botar álcool no meu carro. Daí ele falou: não, vem, me segue. Ele me seguiu. Eu estacionei lá no posto, pedi o rapaz para encher o tanque. E na hora que eu fui pagar, eu falei: ó, o cara, rapaz, não, o japonês pagou. Falei, e aí, irmãos, naquela hora eu fiquei tão assim, falei: puxa, ele estava me fazendo um favor, mas agora ele está derramando graça sobre mim. Ele está derramando graça sobre a minha vida. Eu não fiz nada por esse homem. Aliás, eu dei trabalho para ele, e ele agora ainda enche meu tanque. E era assim que eu estava me sentindo. Eu não fiz nada para ter um encontro com Deus. Eu não levantei aquele dia
pensando em um encontro. Eu só falei, bom, eu preciso cumprir a minha tabela também do discipulado. Entrei no carro, fui para ter um encontro. E, irmãos, nós estávamos ali sentados numa padaria, conversando, e a presença de Deus ali nos acompanhando. E chegou um momento, eu falei, pastor Tomás, você já tem 80 anos, em mais alguns anos eu vou fazer 60, o que me espera pela frente? E eu pensei que ele ia falar, vai começar a doer isso, você vai tomar aqueles remédios, coisa que já está acontecendo. Mas ele virou e falou assim, olha, ele virou para mim e começou, vai acontecer isso na tua vida, vai acontecer aquilo. Começou a profetizar, liberar palavras proféticas e de repente num lugar que você não está pensando, esse é um lugar para a presença de Deus, eu estava ali, não apenas recebendo um favor, eu estava recebendo graça. Eu me senti indigno, nem um pouco merecedor. Irmãos, nós queremos encontrar a presença de Deus, mas a iniciativa é dele. Foi ele que encontrou Adão na virada do dia, mesmo quando Adão tinha pecado. Foi ele que tomou Enoque para si, porque viu que esse cara andava com Deus. Foi ele que se agradou de Noé. Foi ele, meus irmãos, que visitou Abraão, quando Abraão nem estava pensando que existia esse Deus, para fazer dele pai de multidões, e para fazer dele um homem que abençoaria todas as nações da terra. Foi ele que foi buscar Moisés frustrado no deserto, 40 anos depois de um episódio tão ruim, onde ele assassinou um homem e trouxe ele para ser o libertador de Israel. E queridos, foi ele que mudou de endereço e colocou a casa dele no meio do povo. E venhamos e convenhamos, não era uma boa vizinhança. O povo de Israel não era uma vizinhança assim maravilhosa, mas ele estabeleceu a casa dele, a morada dele no meio do povo. Em Ezequiel capítulo 37, 27, ele diz, a minha morada estará entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A minha morada, a minha casa, o meu tabernáculo, eu vou colocar no meio deles. Como eu disse para vocês, no Antigo Testamento, Deus estabeleceu um tabernáculo no meio do povo. Essa foi a iniciativa dele. Ele disse, Moisés, sobe no monte, eu vou te dar uma planta. Eu vou te dar um modelo e você vai construir esse modelo no meio do povo. O que Moisés não sabia é que ele estava construindo um modelo terreno de algo que era celestial. E dentro desse tabernáculo, meus irmãos, ou para que a adoração pudesse acontecer nesse tabernáculo, haviam regras. A Bíblia diz, se você quiser me acompanhar, vou ficar hoje em Hebreus capítulo 9, capítulo 10, você que está com a tua Bíblia e quiser acompanhar, marcar, seja a tua Bíblia de papel ou sua Bíblia eletrônica, vá lá para o livro de Hebreus, capítulo 9, isso está no Novo Testamento, tá? Embora sejam os hebreus, eles não estão no Antigo Testamento. Hebreus capítulo 9, versículo 1 diz assim, ora, a primeira aliança, ou seja, o Antigo Testamento, tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Diga comigo, regras para adoração e um tabernáculo terreno. Então, meus irmãos, nesse tabernáculo, que era armado no deserto, onde quer que o povo estivesse, eles entravam, era todo cercado por cortinas, eles entravam por uma cortina, então encontrariam ali a primeira peça, um altar de holocaustos, onde eram feitos sacrifícios. Logo em seguida eles encontraram uma bacia de bronze, onde o sacerdote lavava as suas mãos, e aí saía daquilo que estava exposto ao templo e entrava então no primeiro compartimento, que era coberto com tecidos, com couro, e ali haviam 3 peças, o candelabro que iluminava aquele ambiente, tinha uma mesa com 12 pães e um pequeno altar de incenso. E até aí o sacerdote entrava
praticamente todos os dias, para poder acender aquele candelabro. Mas havia um terceiro ambiente, onde ficava a Arca da Aliança. Quantos aqui assistiram Indiana Jones e a Arca Perdida? Não? Então, ele estava buscando essa arca. É verdade, ele estava buscando essa arca. Esse era um objeto que representava a presença de Deus. Israel eventualmente levava, os sacerdotes levavam esse objeto para a guerra, porque ele era trazer com eles a vitória de Deus. Mas só uma vez por ano, uma única vez o sacerdote entrava nesse lugar. Eles tinham muitas regras, as regras dos sacrifícios, as regras, como eu disse, de lavar as mãos, lavar as vestes, tirar as vestes. Quando você lê Êxodo, Levítico, você está lendo as leis, você vai ver que era uma adoração cheia de regras. Agora, nenhuma daquelas regras tem sentido, porque Hebreus 9, versículo 9 diz: isso é uma ilustração para nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Diga comigo, uma ilustração. Diga mais forte, uma ilustração. O tabernáculo era apenas uma representação. Era como uma maquete que expressava como seria a construção verdadeira. Era apenas uma representação. E Hebreus 10, versículo 1 diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Põe a mão sobre o teu coração e diga assim: benefícios. Então fica com essa palavra guardada. A Bíblia diz que todas aquelas regras de adoração, os sacrifícios, tudo que eles faziam no tabernáculo, era apenas uma sombra dos benefícios que estavam por vir. A Bíblia diz que era uma sombra e não uma realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após ano, aperfeiçoar aqueles que se aproximam para adorar. Agora, a boa notícia é que Jesus inaugurou um novo tempo, uma nova estação. E Hebreus 9, 11, 12 vai dizer isso, vai dizer assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote, agora preste atenção nessa frase aqui, dos benefícios agora presentes. Você ouviu o versículo anterior? Ele dizia assim, é apenas uma sombra dos benefícios que hão por vir. Mas diz que quando Cristo veio como sumo sacerdote, põe de novo a mão no seu coração, diga, dos benefícios. Mas você tem que fazer isso direito, põe um sorriso no teu rosto, porque os benefícios agora são teus, eles estão presentes. Tudo aquilo que Deus propôs no tabernáculo de Moisés, aí a gente teria que gastar tempo estudando isso. Todos aqueles benefícios apontavam para algo que ia acontecer nos nossos dias. Na verdade, meus irmãos, como eu disse, o tabernáculo e o templo, eles foram apenas réplicas. Em outras palavras, uma maneira natural para explicar algo espiritual. Uma maneira natural de explicar coisas íntimas. Por quê? Porque nós ainda não estávamos maduros para receber toda a informação. Quando minhas filhas eram pequenas, a minha esposa, ela estava em busca de um livro, era um livro inclusive de um padre que explicava a relação sexual. E ela falou, Luiz, eu preciso desse livro porque ele é muito legal. E ela conseguiu, inclusive tirou xerox desse livro, porque era um xerox, e ele começava lá mostrando o ovo. Depois mostrava o galo e a galinha. Depois ia mostrando passo a passo, até chegar, e tinha um casal debaixo de um lençol, assim, deitadinho numa cama, e ali a minha esposa explicou às minhas filhas as primeiras lições sexuais da vida delas. Ela estava explicando de uma maneira, para quem ainda não tinha maturidade, coisas muito íntimas. E Deus estava no tabernáculo explicando para nós que ainda estávamos para conhecer todo o seu plano de uma maneira muito natural, coisas muito espirituais.
É por isso que Hebreus capítulo 9, versículo 8 diz assim: dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Preste atenção aqui, por favor. Não é verdade que o sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos? Sim ou não? A palavra de Deus diz isso. Só que o que o autor de Hebreus está dizendo que o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos. Uau! Mas o sacerdote, uma vez por ano, fazia esse caminho, porém, esse caminho ainda estava encoberto. Nós saímos então do Antigo Testamento, vamos aqui folheando a nossa Bíblia, percorrendo ela toda, chegamos ao último livro, chegamos ao Apocalipse, chegamos ao ápice de tudo. Chegamos àquele momento final do filme. E aí vamos ler em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, que diz assim: uma forte voz que vinha do trono dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Novamente esse texto chama muito a atenção, porque Deus diz assim: agora o tabernáculo está. Mas não é verdade que lá no Antigo Testamento, Deus pediu Moisés para construir um tabernáculo? Deus pediu a Davi, mas quem construiu foi Salomão, um templo. Nabucodonosor destruiu esse templo, mas Esdras, Neemias, Zorobabel, Ageu, Zacarias, esses homens participaram da construção desse templo novamente. Mas Deus diz: olha, tudo isso passou, mas é só agora que o meu tabernáculo está no meio do povo. Nós precisamos entender algo, meus irmãos. Nós estamos indo, se você está indo em direção a um encontro com a presença de Deus, você está indo em direção ao futuro. Deus não nos está chamando para ir ao tabernáculo antigo, Deus não nos está chamando para entrar naquele santo dos santos que o sacerdote uma vez por ano entrava. Ele está nos chamando por algo superior. Isso nos aponta não apenas para o dia que nós estamos vivendo, mas nos aponta para a eternidade. Quem está caminhando em direção à presença de Deus, está caminhando para algo eterno. Agora, Jesus, quando encontrou a mulher samaritana em João capítulo 4, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: está chegando a hora, mas de fato já chegou, onde os adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha o que ele está dizendo assim: está chegando a hora, mas de fato já chegou. Em outras palavras, ele está dizendo assim: há um futuro, mas você já está no futuro. Nós poderíamos dizer dessa maneira: está chegando a hora em que todos nós estaremos no Santo dos Santos. Está chegando a hora onde todos aqueles que professam o nome de Jesus vão estar no Santo dos Santos. Na eternidade vamos estar nesse lugar, na presença de Deus. Agora vemos como espelho, mas em breve veremos como Ele é. Está chegando a hora, mas já chegou a hora de estar lá. Opa! Está chegando a hora de estar no Santo dos Santos, mas já chegou a hora de estar lá. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Faça assim comigo, diga: uma vez por ano. Os sumos sacerdotes, meus irmãos, entravam no Santo dos Santos uma vez por ano. Eu e você temos uma vida. Ele tinha uma oportunidade para o ano. Nós temos uma vida terrena.
Você só tem essa vida terrena para entrar no Santo dos Santos, porque na eternidade você vai estar lá. Mas lá na eternidade, você não vai ter problema financeiro, na eternidade você não vai ter BO no teu casamento, lá na eternidade você não vai ter dor, não vai ter sofrimento, você só tem uma oportunidade para entrar no Santo dos Santos em fraqueza. Só essa oportunidade. Irmãos, nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. O sacerdote entrava no Santo dos Santos, e nós entramos em Cristo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Irmãos, Cristo é o Santo dos Santos, Ele é o Santíssimo Lugar, Ele é a Arca da Aliança, Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Você está vivendo novas coisas. Deixa eu declarar isso sobre a tua vida. Você está vivendo novas coisas. Você está vivendo em novidade de vida, porque você está em Cristo. Apocalipse 21, 22 diz algo muito interessante. Porque se Apocalipse capítulo 21, versículo 3 diz que agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, Apocalipse 21, 22 diz, o apóstolo João diz, eu não vi templo algum na cidade. Deus está dizendo, o meu tabernáculo agora está entre os homens, mas ei, não tem nenhum templo, não tem nenhum santuário, não tem nenhum tabernáculo. E por quê? Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o seu Cordeiro são o templo. Deixa eu dizer isso de novo para você. Na eternidade nós não vamos ter templo, na eternidade nós não vamos ter santuário, na eternidade nós não vamos ter tabernáculo, porque o Senhor e o seu Cordeiro, eles são o templo, você entra neles. Hebreus 10, de 19 a 21 diz, portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. Aquilo que o sacerdote fazia uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, eu e você temos caminho aberto. A iniciativa foi dele, não foi tua. Aliás, você não tem os méritos, você não atende os critérios, você não alcança para ser convidado para entrar no Santo dos Santos. Então ele entrou no Santo dos Santos e criou um novo e vivo caminho para que você possa, através do sangue de Jesus, também entrar no Santo dos Santos, na presença mais íntima de Deus. E não apenas isso, meus irmãos, permanecer lá para a glória de Deus. Põe a mão sobre o teu coração. Tem uma moça passando mal aqui. Vamos pedir. Vamos pedir um pastor. Pastor José, você pode vir para orar com ela? Vamos. Alguém aqui é um médico também? Porque se a gente tem um médico, pode atender ela. Se não, vamos. Ah, tem uma enfermeira aqui, ó. Tá fácil. Estão atendendo ela. A gente está... Estende a tua mão, vamos orar por ela. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, a tua presença que está nesse lugar, nós te pedimos que ela toque do alto da cabeça até a planta do pé a nossa irmã. E, Senhor, qualquer coisa que esteja produzindo moléstia na vida dela, Senhor, agora caia por terra, no nome de Jesus. Que ela possa se sentir totalmente restabelecida. Senhor, em nome de Jesus nós oramos por ela. Amém e amém. Amém e amém. Ela já está melhor. Já está melhor.
Ela já está bem. Aqui eu estou vendo, vocês não estão, então eu estou dando aqui a dica para vocês. Eu sei que ela está bem porque ela abriu o olho, ela está respirando. Ela já vai ficar super joinha. A gente vai pedir, o pastor Josué, junto com talvez a pastora Cláudia pode ajudar aqui também, a pastora Adriana. Vamos ajudar ela para ela estar num outro ambiente, vai ser melhor. É assim, ao vivo é com emoção, né? O pessoal já está chegando aqui, o pessoal da brigada também. Tem uma movimentação aqui. Agora a gente tem uns 15 enfermeiros aqui. Tá melhor? Sim, vai liberar ela. Amém. Agora ela já está atendida. Teve gente que escapou, foi no banheiro, pensou que era intervalo. Eu estou quase chegando lá. Quero que você volte comigo. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 21 diz assim: portanto temos plena confiança de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. Como eu estava dizendo para você, nenhum de nós tem os méritos, os critérios que nos daria o direito para entrar no Santo dos Santos. No Antigo Testamento, os critérios eram muito rígidos, ao ponto que, eu não sei se você sabe disso, mas o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, tinha uma corda amarrada nele. Porque se ele entrasse em pecado, ele era fulminado pela presença de Deus, e o pessoal não podia entrar para tirar ele de lá, então eles puxavam ele pela corda. A Bíblia não relata que aconteceu com ninguém, tá? Fiquem tranquilos. Mas nós não teríamos o critério, nós não teríamos o mérito. É como eu, na casa daquele irmão em São Paulo, eu não tinha os recursos, mas ele me deu os recursos. Eu não tinha onde ficar, mas ele me acolheu. Isso já era suficiente. Mas ele não queria só fazer um favor para mim, ele derramou graça para a minha vida. Então, irmãos, nós temos um convite. E eu queria que você me acompanhasse, Hebreus capítulo 10, de 22 a 24,
É um convite à sua presença, mas meus irmãos, esse não é um convite para esse dia, não é um convite para esse jejum, esse é um convite para a nossa vida. Hebreus capítulo 10, de 22 a 24, diz: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero, em plena convicção de fé. Olha o que ele está dizendo para você: vem, eu abri o caminho, foram os meus méritos, eu atendi os critérios, foi pela minha justiça. Vem e entra no lugar mais íntimo da presença de Deus, mas não entra apenas nesse dia, você está nesse lugar. Então quando você vai para o seu trabalho, a arca vai com você. Quando você entra no ônibus, a presença está com você. Se você está dirigindo para um encontro de discipulado, a presença te acompanha, porque não é que você vai entrar na presença, você está na presença. É um convite, ele diz: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero, em plena convicção de fé. Irmãos, é um convite tão simples. O que ele está pedindo para você não é algo que você não possa alcançar, não é algo impossível. Ele está dizendo: se aproxime, e eu só te peço duas coisas: um coração sincero, um coração que não está escondendo nada, um coração que não está performando em absolutamente nada, é um coração sincero. Você lembra como você começou a sua vida cristã? O evangelho começou dessa maneira: arrependei-vos e crede. Esses foram os dois requisitos para a entrada no reino: arrependam-se e creiam. E o arrependimento fala disso, de um coração sincero, um coração que se derramou diante de Deus, um coração que não está escondendo absolutamente nada, um coração que não está simplesmente se apresentando como um bom religioso. É um coração sincero. Ele disse: se aproxime, e a única coisa que eu preciso de você é um coração sincero. E depois ele diz: e uma plena certeza de fé. Para você isso não é religião, para você isso é um relacionamento. Você não está aqui porque você está buscando resolver os seus problemas. Isso é muito pouco. Você está aqui porque você quer um encontro com um amigo, com uma presença. Você quer andar com ele, você quer estar nele. Eu falei hoje de manhã que às vezes, meus irmãos, nós rapidamente voltamos para o antigo e nós transformamos as coisas em regras, mas as regras, meus irmãos, eram uma sombra daquilo que nós podemos viver com liberdade nesses dias, porque onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Aí vem o irmão que me pergunta: pastor, por que não pode tomar caldo de cana no jejum de Daniel? Eu entendo o coração, mas a minha resposta foi: o jejum é seu, meu amado, toma o que você quiser, é entre você e Deus. Nós não estamos aqui com as regras, o caminho está livre, está acesso. Se você jejuou, você pode entrar. Se você não jejuou, você pode entrar também. O caminho está livre, o mérito dele não é o que você faz. Nós não fazemos para obter mais dele, nós fazemos porque nós somos. Você não faz para ter, você faz porque você é filho de Deus. Ninguém chega lá em casa pedindo presente de Natal, porque não é meu filho, mas minhas filhas começam já em julho. Pede porque é filho, é isso que você é, você tem acesso a esse lugar. Nós não jejuamos, meus irmãos, por causa dele, nós jejuamos porque a gente é bicho ruim, nós precisamos quebrantar nossa carne, a gente rapidamente sai da presença dele, a gente esquece que tem um caminho livre, a gente fica vivendo do lado de fora do tabernáculo, quanto o santo dos santos nos pertence, a gente fica vivendo no raso, quando Deus nos deu a oportunidade de respirar no fundo.
Depois ele fala assim: se apeguem com firmeza, porque aquele que fez a promessa é verdadeiro. Irmãos, é tão fácil a gente ficar religioso. Sabe uma pergunta que às vezes quase me deixa irritado? É aquelas coisas assim: mas o pastor ficou sabendo? Ou então quando a pessoa diz que o pastor não saiba, que ele não veja. Irmãos, ele fala assim: se apeguem, se aproxime, se apegando a essa palavra. Então quando você lê essa palavra, não é o pastor, é Deus falando com você. Não é uma regra: olha, você tem que perdoar. Não, ele diz o seguinte: eu tenho um convite para você. Dá para você viver no Santo dos Santos, sem rancor, sem ressentimento, sem um coração peludo. Você consegue viver bem aqui, porque na minha presença há delícias perpetuamente. Mas se você está longe dessa presença, rapidamente você mofa, apodrece. É um convite. É um convite para andar a segunda milha. Ah, mas eu não levo desaforo para casa, eu não engulo sapo. Não engole sapo, mas o sapo fica pulando em volta de você. Na presença. Nós temos um convite, nós estamos falando, meus irmãos, de encontros com a presença. É ler essa palavra e dizer assim: eu quero viver isso, eu quero ser assim, eu quero viver a prática dessa palavra, independente do que me custe. Aí ele continua dizendo assim: eu estou convidando vocês para o Santo dos Santos. Faz assim comigo, faz assim, é um convite. Eu estou te convidando para o Santo dos Santos. Considerem uns aos outros. Uau, a Bíblia diz: considerem uns aos outros. Sabe o que isso quer dizer? Irmãos, eu daqui vejo vocês. Daqui eu vejo todos vocês. Eu não sei se você sabe disso. Se você sempre sentar no mesmo lugar, eu vou saber o dia que você falta. Daqui eu vejo vocês. Eu posso garantir para vocês que vocês são esquisitos pra caramba. Então, às vezes a gente fica pensando isso dos irmãos. Está acontecendo comigo agora, não sei se aconteceu com você. A maioria dos jovens não vão saber o que é isso, mas vocês, pela graça de Deus, eu oro que chegue lá. Eu encontro amigos que eu não vi há muito tempo, e a primeira coisa que eu falo: meu Deus, está velho pra caramba. E 3 segundos depois, eu penso assim: ele deve estar pensando a mesma coisa de mim. Porque eu não penso isso de mim, porque eu me vejo todo dia. Eu vou me acostumando com essa imagem. Como a gente lida com a gente todo dia, a gente acha que a gente é legal, que a gente é gente boa, que a gente não fala coisas que não deve, que a gente não aborrece ninguém. Mas considere essa pessoa como irmão, porque ela é como você, ela também tem as falhas, tem os erros. Considere essa pessoa como irmão. Tem uns irmãos que são mais, tem outros que são menos. Ele diz: olha, você não vai conseguir entrar no Santo dos Santos sozinho. Você não vai conseguir entrar sem levar com você pessoas ao seu lado. Eu encontrei uma pessoa ontem e ela falou: olha, o meu irmão, ele tem leucemia, eu sou o único doador compatível. E ele falou: eu já fiz isso uma vez e acho que eu vou ter que fazer de novo. Ele falou: pastor, ora por mim, porque é uma cirurgia. Eles aplicam em você um líquido, aquilo dói pra caramba. Depois, ele foi me explicando tudo, eu já estava com pena dele. Ele falou assim: mas é meu irmão, pastor. Eu não vou negar isso para o meu irmão. É esse coração que Deus quer que nós tenhamos um pelos outros. Às vezes tem que fazer sacrifício pelo corpo. Às vezes a gente pensa que entrar no Santo dos Santos é só ter tremelique. E você deve ter, né, Fátima? Deve ter. Não é problema. Quem dera todos nós estivéssemos aqui. Porque quando a presença de Deus vem, meu irmão, quando eu leio na Bíblia, os profetas diziam: quando ele apareceu, eu caí como morto.
Quem dera nós estivéssemos recebendo sempre esse nível de visitação, mas também, meus irmãos, entrar no Santo dos Santos tem coisa muito prática. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a mim mesmo. E ele continua dizendo: incentivem-se ao amor e às boas obras. Isso quer dizer que eu devo incentivar uns aos outros. Nós estamos aqui hoje, por exemplo, doando esses alimentos. Vocês são privilegiados, vocês fazem parte de uma igreja que está incentivando vocês ao amor, às boas obras. De repente alguém sobe e fala assim: receba alguém dos jovens na sua casa. Alguém vem para você e diz: olha, nossas estações de cuidado estão aí, prontas a começar. Investe no teu casamento, investe nas tuas finanças, investe na tua vida. Pessoas estão incentivando você a amar e servir. E nós devemos ser também esses mesmos incentivadores. Olha o que diz o versículo: já que Jesus fez tudo isso, aproximem-se de Deus com coração sincero, em plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, não pelo sangue de animais, como lá no passado, mas pelo sangue de Jesus, para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados pela água pura, não aquela água que o sacerdote tinha que se lavar antes de entrar, mas pela água da palavra. Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. E ele diz: apeguemos-nos então a essa firme esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Eu quero terminar essa manhã, se você quiser, você já pode ficar de pé. Quero terminar lendo uma canção de um cantor chamado Abel Zabala. Ele é um cantor hispano. E há tempos atrás eu ouvi uma canção dele que em espanhol é imerecedor, que quer dizer não merecedor ou indigno. E ele diz nessa canção isso aqui, ele diz assim: e digno sou da sua graça e do seu perdão. Indigno sou do seu amor perfeito. Eu sou indigno. Eu não tenho nada que possa pagar sua terna e doce paz, sua bondade eterna. Eu gosto dessa frase que diz assim: você me amou e decidiu estar aqui para me abraçar, sem me lembrar do que eu era. E ele fala: um pecador que escondeu o seu rosto de ti, eu não mereci o presente do seu amor. Na canção ele disse: eu quero agradecer-te, eu te amo para sempre, com muita paixão, como você fez. Eu quero corresponder a você, sempre ser fiel com determinação e nunca falhar. Feche seus olhos onde você está. Há um convite. E a verdade, meus irmãos, que todos nós que estamos aqui somos indignos desse convite. Somos não merecedores desse convite. Todos nós que estamos aqui não preenchemos os requisitos, não atendemos os critérios, e essa é a verdade nua e crua. Mas somos agraciados pela cruz do Calvário, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que abriu um novo caminho, um caminho que não existia, mas um caminho que é vivo, porque ele não vai começar na eternidade, ele começa já. A hora vem, mas ela já chegou. A hora vem onde nós vamos habitar eternamente num tabernáculo no Santo dos Santos, na presença do Deus Todo-Poderoso, mas ela já chegou.
E não é um convite para algo que nós vamos experimentar ocasionalmente, é um convite para viver nesse lugar, é um convite para nos posicionar. Esse não é apenas um dia de culto, não é apenas uma célula, não é apenas um discipulado, é um estado. É um estado. É você viver daquela maneira, é um modo, é um estilo de vida. E a minha oração essa manhã, e eu vou falar como meu amigo Luciano Subirá, a minha oração é que Deus olhe para a tua vida hoje e aperte o modo glória. Diz: a minha glória, a minha presença vai acompanhar você. Minha presença vai acompanhar a tua casa, a tua família, teus negócios. Minha presença vai acompanhar teus relacionamentos. Minha presença vai acompanhar seus empreendimentos. Minha presença vai acompanhar você enquanto você dorme, mas quando você acorda, enquanto você almoça, onde quer que você estiver, a minha presença vai cobrir você. Você não vai entrar no Santo dos Santos, você vai estar no Santo dos Santos. Eu me rasgo por inteiro. É um bom momento para fazermos isso. Mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou em outro lugar sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória. Levante suas mãos aos céus. Que tal você gastar esse tempo para se consagrar ainda mais a Ele? Que tal você usar esse tempo para dizer: eu estou aceitando esse convite de entrar pelo Santo dos Santos, de passar por esse novo e vivo caminho, através do véu, pela obra que você fez na cruz. Eu sei que eu não tenho os méritos, eu sei que eu não atendo os critérios, eu sei que não tenho como preencher os requisitos, mas eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. E a minha resposta é sim. Sim. Sim para a tua palavra. Sim para os relacionamentos. Sim para as boas obras. Sim para servir. Sim para amar. Sim para ir além. Meus irmãos, Deus está nos chamando para mais. Deus está nos chamando talvez para jejuar mais, para orar mais, para servir mais, mas para fazê-lo porque nós vivemos num outro lugar, num outro ambiente. Nós não estamos sujeitos
aos intempéries dessa vida, a sermos guiados pelo materialismo, sermos guiados pelas coisas desse mundo, a servir a Mamon, ou quem quer que seja. Nossa vida é servir ao reino de Deus, buscá-lo em primeiro lugar, crendo que as outras coisas são apenas cashback, nada mais, crendo que as outras coisas não são o que realmente importa, e Deus fará. Aquele que tem feito uma obra na tua vida, tem te chamado para mais. Eu creio que Deus está chamando uma igreja para mais, um povo para mais. Essa é uma obra individual, é uma obra do coração, mas também é uma obra de um povo, de uma casa e de uma igreja. Deus está chamando você, a mim, para uma nova consagração, muito mais profunda, muito mais profunda, muito mais profunda, muito mais profunda. Repita comigo essa oração, diga: Senhor, ao encerrar esse jejum, eu quero demonstrar diante de Ti a minha consagração. Senhor, eu te peço, tenha mais de mim. Eu quero entregar mais. Eu quero me entregar mais. E a minha oração é que Tu obtenhas muito mais de mim. Senhor, mais de Ti na minha vida e menos de mim. Mais de mim para Você e mais de Ti para mim. Toma a minha vida. Vai entregando para Ele, faça a tua oração agora, aproveita, é um tempo de consagração, é um tempo de entrega, é um tempo onde Ele está dizendo mais. Enquanto você vai orando, talvez hajam pessoas aqui que Deus está te chamando não apenas para uma entrega nessa oração, mas Deus está chamando você para entregar a sua vida. Talvez você entrou nesse lugar e a sua vida ainda não é de Jesus, ou talvez ela foi de Jesus, mas você se afastou, foi para longe dele. Há um convite nessa manhã, há um convite nessa manhã, há um convite para entrar em Cristo, no Santo dos Santos. Há um convite daquele que perdoa teus pecados. Há um convite daquele que apaga o teu passado. Há um convite daquele que aponta para um futuro de esperança, um futuro que começa agora e vara pela eternidade. Há esse convite para você.